E aí você tá na sua casa, aos 40 anos de idade, e num determinado momento, tudo faz sentido. Sabe, quando acontece alguma coisa que explica por que você age de uma certa forma, por que você é de uma certa forma, e você descobre por que você teve alguns sucessos na vida e também você descobre a razão de algumas dificuldades que acontecem com você todos os dias. E quando você descobre que você é esse cara, que você sofre dessa doença, as coisas começam a fazer muito sentido. Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com um canal de educação financeira, mas eu decidi me expor aqui, colocar para você esse momento que eu estou passando na minha vida, para que de repente, sei lá, 1%, 2% das pessoas que assistirem e verificarem esses tipos de comportamento em vocês próprios, como eu fui descobrir com 40 anos de idade, ou nos seus filhos, que vocês tenham condições de saber um pouco. Lógico que isso aqui não é um vídeo técnico, né? Não é um doutor falando, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para te provocar e para ver se você se identifica nisso que eu vou falar aqui, e também para quebrar um pouco de preconceito, de mitos, de tanto de besteira que existe no negócio chamado TDAH. Já ouviu falar dele? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vários problemas na história aqui, ó. Na verdade, o nome é horroroso, que transtorno de déficit de atenção. A pessoa, o cara do TDAH, ele não tem déficit de atenção. Ele tem uma atenção dispersa. É muito difícil ele ter atenção no que ele não gosta, mas aquilo que ele gosta, ele tem o chamado hiperfoco. Mas calma que eu vou chegar lá. Antes eu queria falar para você de alguns problemas de quem tem esse negócio. Primeiro que é uma doença, tá bom? E doença não tem nada de legal você ter uma doença, tá? Esse é o primeiro ponto para falar. Dizem que os TDAH são muito inteligentes, que são artistas. Talvez um cara que é TDAH, por isso que eu tô falando de atenção, e por ele dedicar muito foco naquilo que traz prazer para ele, a gente vai falar de dopamina, TDAH tem tudo a ver com dopamina, ou falta de, ele acaba se destacando em muitas coisas. Mas dizer que é uma doença de quem é inteligente ou quem é artista, isso é uma grande falácia. Você pode ter o QI que você quiser. Inclusive, grande parte dos TDAHs não consegue desenvolver ou até se achar na vida porque tem uma doença não diagnosticada, neurológica, e muitas vezes tem esse glamour, né, de achar que quem tem TDAH é uma coisa legal para a vida do cara. Ó, até dificuldade para elaborar esse texto aqui da minha cabeça, né, uma mente TDAH. Agora medicada, eu vou falar de medicamento daqui a pouquinho também. Dopamina. Dopamina é a substância do prazer, sabe? Aquela que te dá um impulso, na verdade, para você realizar alguma ação. Então tem coisas dopaminérgicas, por exemplo, sexo, comida, jogo de videogame ou algo que você goste de fazer, aquilo libera dopamina no seu cérebro. O TDAH é uma disfunção cerebral que o cara não tem a dopamina tônica, aquela que fica o dia todo um pouquinho mais alta. Então você tem o cara que por conta desse déficit de dopamina, a pessoa, vê se você se identifica. Muitas vezes, e eu vou te contar porque que o meu caso é diferente porque eu demorei 40 anos para descobrir isso e porque eu resolvi me tratar. Mas via de regra, o cara que tem TDAH, ele começa a fazer uma coisa e não termina. Então esse cara teve muitos projetos na vida, começou e não acabou. É um espectro, né? A gente tá falando do espectro. Desde o cara que é mais desatento, o déficit de atenção no sentido que o cara não consegue... Sabe essas pessoas que você vai falar com ela, ele uma hora tá vendo uma coisa, parece que tá voando? Então esse cara foi chamado eventualmente de burro a infância inteira. Às vezes seu filho tá passando por isso, às vezes você passou por isso, de ser taxado de pessoa imbecil, porque na verdade você tinha uma condição que não te permitia prestar atenção na aula. Essa é a condição, é o espectro desatento. Mas tem muitas nuances, assim como o autismo, tem muitas nuances. Você pode ter graus diferentes, inclusive no TDAH você tem o desatento, a prevalência de sintomas de desatenção, e no meu caso não é isso. No meu caso são sintomas de hiperatividade. Eu tô o tempo todo batucando, sabe?
eu tendo a interromper as pessoas quando elas estão falando, porque meu cérebro já foi lá na frente, mentalmente eu estou completando o que a pessoa está falando. Se tiver reunião no Google Meets, eu fico com o botãozinho ali no botão do microfone, eu fico com o dedo no botão do microfone ali, sabe? Querendo falar, meio que, sabe? Na ânsia de falar o tempo todo. Eu sinto que o meu cérebro parece um macaco pedindo bananas o tempo todo, sabe? O tempo todo eu preciso estar mexendo com alguma coisa. O celular, quando você roda pra cima também, ele tem esse efeito do mesmo... Quem viu o Dilema das Redes sabe, né? O filme da Netflix, que você... É o mesmo efeito das maquininhas lá, caça-níquel do cassino. O efeito de você, ao tempo todo, por esse déficit de dopamina, precisar de coisas que te deem prazer e você postergar as que não dão. E porque eu tive muita dificuldade em fechar esse diagnóstico. Eu algumas vezes eu já cheguei a sentar no sofá para comer, com um celular na mão, um jornal para ler e assistindo televisão. Claro que você não está fazendo nada direito, né? Não sabe nem o que você está comendo. Mas é o tempo todo com a necessidade de você não desligar, sabe? No meu caso, como eu tenho prevalência dos sintomas de hiperatividade. O tempo todo eu preciso, sabe? Tá mexendo alguma coisa, batendo, comendo, mordendo a própria língua. Então, esses sintomas de você ter essa carência de dopamina no seu cérebro. Mas o primeiro ponto que eu queria dizer é assim, já eu te conto por que eu fui pedir ajuda. O primeiro ponto que eu queria desmistificar aqui no vídeo é que muita gente fala, mas esse negócio de você ser desatento ou hiperativo, isso todo mundo tem. Então, o TDAH não é uma doença, é uma frescura dos dias atuais. Olha, vamos por partes, como diria Jack. De fato, todo mundo não gosta, por exemplo, de esperar numa fila de banco. Quem gosta de esperar a fila, na verdade, é maluco. Você gosta disso, é você que tem que se tratar, não é a gente, não. Mas no caso do TDAH, é tudo extremo. Você tem muito daqueles sintomas ao mesmo tempo, sabe? Você sente, no meu caso, né, que eu sou hiperativo, você sente que aquilo, a todo momento você não para. Então, mesmo nos meus momentos de descanso, eu tinha uma enorme dificuldade de relaxar, sabe? De curtir, de não fazer absolutamente nada. Porque você fica o tempo todo... O celular, então, que eu sou criador de conteúdo, é pior, porque todo momento tem interação com alguém, tem que estar respondendo. E às vezes isso é só uma justificativa para eu pegar o celular e ficar girando, porque isso gera dopamina. Meu diagnóstico foi muito difícil, porque o cara que ele é desatento, eu penso que é um pouco mais fácil, porque você teve dificuldade escolar, eu nunca tive. Na faculdade de engenharia, eu fui o melhor aluno da turma. Em que pese o fato que eu estudava para uma caramba, certamente eu era o que mais estudava na turma. Então, pro cara que vai mal, que é chamado de burro, que os colegas ficam enchendo o saco e tal, esse cara é muito fácil de você ver, entre aspas, né? Entre muitas aspas aqui. Mas o meu caso, como é um hiperativo, eu lembro, por exemplo, dentro da sala de aula, o cara começava a falar 2 horas na minha cabeça, 1h30, um assunto horroroso, eu já estava na pós-graduação, eu já estava no celular há muito tempo. E meu amigo ainda brincava, ó, esse pilantra vai tirar mais nota que eu. Mas eu estava prestando atenção na aula, pelo menos eu acho que eu estava, porque eu sabia o que ele estava falando, e também jogando meu joguinho. Era simplesmente a necessidade de manter o cérebro estimulado um tempo todo. Mas uma consequência disso, e a gente vai criando autodefesa, sabe? O fato desse hiperfoco, de parar, de não fazer as coisas, de postergar as coisas que você não gosta e pegar no que gosta, foi que eu acho que permitiu eu ter criado meus 2 negócios que eu tenho, né? Que um tem 22 anos, que é a RW Tech, e o outro tem o Dinheiro com Você, acaba de completar 7 anos. Obrigado para você que está aqui com a gente, se inscreveu aqui no nosso canal, senão fica o convite aqui para você. Eu acho que fui bem teimoso nesse aspecto, assim, de continuar, de não desistir. Isso me ajudou, não o TDAH em si, mas as consequências dele, ou essa, digamos assim, essa luta, essa autodefesa que a gente tem contra o TDAH, talvez é isso que tenha me ajudado, mas não sei, não preciso refletir melhor um pouco disso. Chega um determinado momento que a exaustão mental, sabe, o fato de você estar respondendo a muitos estímulos o tempo todo, eu ouço podcast, até tenho que melhorar o meu ambiente também, né? Não adianta só tomar o remédio, tem que melhorar o ambiente.
Eu ouço, sempre estou lendo alguma coisa, sempre estou fazendo alguma coisa, porque o cérebro, ele requer muito. Lembra do macaco pedindo banana? E eu descobri que eu consigo frear o meu cérebro comedor de banana quando eu estou falando inglês, por exemplo. Porque eu já estou fornecendo a ele trabalho suficiente. E aí, quando eu estou falando inglês, eu não estou batucando em algum lugar, eu não tô hiperativo. Mas o fato é, nessa geração, nesse mundo maluco que a gente vive, que tudo é fake news, ou as pessoas acham que é fake news, é vergonhoso e revoltante muita gente falar que TDAH não é doença, sabe? É vergonhoso, que fala que a indústria farmacêutica inventou para vender remédio. Você quer o quê também, né? Tem gente que não acredita que a Terra é redonda. Tem gente que não acredita que o homem foi para o espaço. E aí, acho que essa do TDAH é até simples perto dessas maluquices, dessas teorias malucas que o pessoal que não estuda acredita. Mas o fato é, essas pessoas, via de regra, eu sou um privilegiado porque eu tive autodefesas, e também meu grau não é muito grande, eu imagino, que não influenciaram tão negativamente na minha vida. Então agora eu estou me medicando, eu consigo me exercitar melhor, eu estou menos responsivo, sabe? Eu estou mais calmo, mas nunca me atrapalhou. Olha, por exemplo, um dos primeiros sintomas que eu percebi, que depois de já quase 40 anos, descobri que eu era diferente, quando a gente estava numa roda de amigos e tinha os homens e as mulheres, e se as mulheres começavam a falar mais baixo, eu automaticamente parava, eu era o único homem, sou ainda, né? Eu paro automaticamente. A minha mulher fala que se quiser que eu não escute, não pode cochichar. Porque começou a cochichar já... E eu sou o único. Eu falei, mas peraí, por que só eu sou assim, sabe? Mas a minha busca por... Cura não existe, né? A minha busca por amenizar esse problema é para levar a vida um pouco mais numa boa, sabe? E eu gosto muito da visão estoica, né? Do estoicismo, de viver a minha vida dentro das coisas que eu posso controlar e todas as outras eu não posso, eu simplesmente tenho que aceitar e contornar. Então, acho que o tratamento, a minha expectativa nele é essa, sabe? Eu já vou falar dessa história do tratamento. Mas eu queria levantar essa bandeira aqui e eu quero deixar aqui embaixo para você um teste do Fantástico que não serve como diagnóstico, assim como esse vídeo evidentemente não serve de diagnóstico, você deveria procurar um médico. Mas eu acho que serve de indício para você levantar uma situação, porque o TDAH, ele tem, não vou saber os números, mas ele tem muito mais chance de se separar de um relacionamento. Por quê? Dopamina, lembra? Parou de dar o barato ali, ele vai começar a buscar outra pessoa para estar junto com ele. O TDAH tem mais chance de se envolver em acidente de carro, porque ele é desatento. Ele é mais impulsivo. Ele pode reagir a um acidente de trânsito e arrumar briga com alguém e ter algum problema com isso. O TDAH, ele tem mais chance de sofrer depressão do que uma pessoa normal. Porque, principalmente se você sofreu bullying, se você sofre bullying, você tem dificuldade, você não tem autoestima, porque você acha que você não consegue terminar os seus trabalhos, você acha que você não consegue aprender alguma coisa, as pessoas te acham dispersa e você não... Isso impacta muito na sua autoestima. O TDAH tem uma chance enorme, não sei, 3 vezes, 5 vezes, eu não sei, eu não sou dessa área. Mas ele tem uma chance muito maior de desenvolver uma adição, né? Adicção, que eu acho que fala, né? Um vício em uma substância ilegal. Ou até legal, né? Droga, álcool e cigarro, por exemplo. Porque é dopaminérgico. Porque aquilo traz... Aquilo bate no cérebro do TDAH diferente do que bate de um indivíduo, como chama? Neuronormativo. Não sei se é essa. Dos normais, né? É complicado você falar normal, que ninguém é normal, né? Talvez o normal seja o louco da história toda aqui. Mas o fato é, o objetivo desse vídeo é me expor, abrir aqui para que você avalie tudo isso aí, se você tem um conhecido, algum familiar, ou se você mesmo passa por isso, de repente a cobrança foi feita em cima de você e você tem uma disfunção neurológica que impacta tudo isso, sabe? Que
que te impede porque a dopamina move o mundo, né? A dopamina move o mundo. Pensa a indústria do sexo, a alimentação. O cara do TDAH, ele tem muito mais chance primeiro de sexo e de trair. Começa por aí, né? Mas também de assaltar a geladeira e comer igual um maluco. Porque além de impulsivo, comer é uma atividade que traz muito prazer, né? E todos esses riscos que a gente está vendo, né, da pessoa não se desenvolver em uma área, porque tem coisa que você precisa começar a bater cabeça para só lá na frente você identificar que você gosta. Então, se o cara é um TDAH, eu nesse sentido sou muito privilegiado, porque eu não sou assim, mas grande parte dos TDAHs é o cara que começa a fazer um projeto e para. Então, ele não colheu os frutos daquilo. Ele nem sabe se ele ia gostar lá na frente. Era só o começo. Mas nessa luta para o cara ter sucesso em alguma coisa, muitas pessoas se sentem incapazes, frustradas, depressivas. E agora falando um pouquinho do tratamento, a gente tem muito preconceito também, tanto com a doença. É engraçado que a doença, né? Você tem as pessoas que acham que é legal ter TDAH, que é uma porcaria. Você tem a maioria das pessoas que não reconhece isso como uma doença, que também é uma falta de informação absurda, absurda mesmo, absurda. Esses dias tinha até um comentário nesses fóruns de médico, o próprio médico falando, o cara que inventou o TDAH, inventou é ótima, né? Inventou o TDAH, ele descobriu, né? Ele falou que era uma doença inventada, tal. Cara, é totalmente fora de contexto, não tem nada a ver com isso. Você tem todo esse preconceito com a doença, mas você também tem com o medicamento. E eu estava conversando aqui com o pessoal do time aqui do Dinheiro com Você. Se você tiver um resfriado, talvez sua mãe, sua avó vão te empurrar uma vitamina C que não vai adiantar pra porcaria nenhuma, porque não ajude. Já pesquisou essa? Principalmente pros terraplanistas, talvez valha a pena fazer uma conspiração dessa. A vitamina C não vai te ajudar em nada, mas você não vai deixar seu filho doente, nem que for um placebo, você vai enfiar um remédio goela abaixo do coitado. Mas algo tão grave e com consequências tão devastadoras na vida da pessoa e das pessoas em volta, que é o TDAH, o cara fala, eu não vou tomar um remédio tarja preta. Eu não sou louco. Entende? A parada. Você falar para sua família, então, que você está tomando, ela vai ficar maluca com você. Vai dizer, mas você não precisa tomar tarja preta, você vai se viciar. E a grande questão que eu venho me descobrindo no remédio, vou falar daqui a pouco um pouquinho mais dele, eu estou tomando o Venvance, vamos falar já. Estou tomando o Venvance. Tem o Ritalina e tem o Venvance, que um monte de gente, a meu ver, imbecil, usa esses negócios para pretensamente ter mais desempenho. É repugnante, assim, é revoltante de muitos aspectos. Tanto o cara tá ferrando a vida dele, como também de faltar esse remédio, porque tem gente que usa para fins recreativos, tem maluco que toma isso com álcool, para você ter uma ideia, no nível de loucura. Uns Faria Limers aí. É impressionante, não vai fazer diferença nenhuma. O cara já tem a dopamina dele, a do TDAH, digamos que tá aqui, né? Quando o TDAH toma dopamina, ela fica normal, ela fica no meio. O cara que já tá aqui, se ele tomar, vai para cá. Então o cara vai ficar meio ligado, vai ficar... Talvez ele fique tão hiperativo que ele vai ficar como se fosse... Ele fica como se fosse o meu sintoma sem tratar. E para que você vai querer chegar nesse ponto, sabe? De acelerar demais as coisas, de correr demais. E o engraçado é que o Venvance que eu tomo, acho que a Ritalina também, mas o Venvance eu tenho certeza que é uma anfetamina. O cérebro do TDAH toma algo que estimula o cérebro, né, que é uma anfetamina, e você fica numa nice, você fica numa boa. Agora, o cara que não tem problema, evidentemente, ele vai ficar ligadão, só vai ter prejuízo da história toda, sabe? Mas o fato é, para quem tem o diagnóstico, e você só vai ter o diagnóstico se você for atrás de profissionais competentes, você viver atrás... o pessoal fala, mas eu vou viciar no tarja preta e tal. A questão é você mensurar os benefícios que isso te traz, porque tem um monte também de efeito colateral, e eu também sou grato a não ter virtualmente nenhum deles. Se você quer se viciar a esse medicamento,
que por isso que é receita controlada e tarja preta, porque tem um monte de maluco que toma sem precisar, e isso vicia e tem efeito colateral. Viciar a esse remédio eventualmente vai ser muito melhor do que ficar preso a uma realidade onde você não tem controle, entre aspas, das suas ações, porque você está simplesmente no flow, né? Essa falta de dopamina driva a sua vida para te fazer mais desatento, para te fazer mais impulsivo, mais reativo, e com todas as consequências que isso tem na vida pessoal e profissional e familiar, né, de milhões de pessoas que vivem com essa doença. O que vale na vida é você ser feliz, é você ser uma pessoa melhor para você, para a sua família e para o mundo no fim do dia. Então, é isso, sabe? Eu fui buscar um tratamento para algo que eu nem sabia que eu tinha, que eu descobri com 40 anos de idade, que você eventualmente vai estar sabendo através desse vídeo, ou pelo menos levantando uma bandeirinha aí. E eu convido de novo você para fazer o teste lá do Fantástico, que também é só uma bandeirinha, mas que te provoque para melhorar, para ser uma pessoa melhor, sabe? A gente cuida de tanta coisa na vida, né? De, sei lá, de ganhar dinheiro, de correr atrás, de saúde física, mas eu acho que aqui, principalmente aqui no Brasil, principalmente se você for homem, você que está me assistindo, tem um preconceito do caramba em relação a procurar ajuda. Só que isso é não sei se é um machismo ou se é uma estupidez nossa mesmo, dos seres humanos, do sexo masculino, de achar que a gente consegue resolver as coisas sozinhos, cara, tá bom assim, sobrevivi 40 anos de idade. No meu caso, eu tive muitos êxitos. Eu não gosto de dizer que eu tive sucesso, porque essas coisas são complexas, né? Eu tive muitos êxitos, muitas vitórias, né? Porque a batalha da vida não acaba, não é um ponto que você chega e fala, beleza, eu dei gente na vida, fiz sucesso na vida. Não, eu tive muitas vitórias na vida, graças a Deus, maiores que as derrotas, não em número, né? Mas em significância, né? Porque todo mundo tem mais derrotas que vitórias, né? Suas ideias, a maioria delas, você não coloca em prática, evidentemente. Não importa que profissionalmente as coisas tenham dado certo, e pessoalmente também sou muito feliz, tenho uma família muito feliz, graças a Deus. Mas eu acho que eu posso sim ser um pai melhor, posso ser um marido melhor, eu posso ser melhor para mim mesmo, no sentido que no momento que você precisar descansar, você descansar de verdade, simplesmente não pensar nada. Dormir eu durmo bem, mas muitos casos a pessoa tem TDAH e não consegue dormir, né? Não consegue relaxar. Mas é isso. Procurar melhorar todos os dias para você, principalmente começando por você, né? Melhorando você melhora o mundo. O que você achou? Já tinha ouvido falar disso? Já tinha ouvido falar alguma papagaiada, alguma mentira sobre TDAH? O que mais tem por aí, né? De todas as esferas, né? Cuide bem de você. A gente fala de investir aqui no canal, de investir por longo prazo. Não tem longo prazo se você não cuidar de você. Valeu, tudo de bom. Tchau.